Paz do Senhor, irmãos. Amém? Pegue sua Bíblia. Gênesis 5, versículo 24. Capítulo 5. Número 5 é o número maior aí, que é o capítulo. Número menor é o versículo. Versículo 24. Diz assim: Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Vamos ler de novo? E andou Enoque, e não apareceu, porquanto Deus para si o tomou. Amém? Bom, a gente viu aí no texto uma palavra falando sobre Enoque. Repete comigo, Enoque. De novo. Mais forte. Aí. Assim, quando eu falar, irmão, já sabe, é bem forte. Amém? Não gosto de falar, Enoque. Tem que mostrar pro diabo quem é que manda. Tem que ter autoridade. Mas você não tem ganhando grito, pelo menos. E a palavra do Senhor, irmãos, fala sobre Enoque. E o pastor falou para mim que eu ia pregar, e eu fiquei hoje procurando uma palavra. Falei, Senhor, fala comigo. E eu peguei uma revistinha de escola bíblica, muito antiga, era de 2001, eu acho. Bastante tempo atrás. E eu comecei a ler as lições, e eu li acho que umas 7, 8 lições. E de repente eu cheguei numa lição e tinha uma pergunta lá. E essa pergunta me chocou e eu fiquei pensando sobre ela. E a pergunta dizia assim, que é o tema da palavra, quem estiver anotando. Você anda com Deus? Aleluia. Pergunta para o seu irmão. Você anda com Deus? E quando eu li essa pergunta, irmãos, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, tanto tempo às vezes a gente está na igreja, tanto tempo a gente conhece e ouve da palavra, mas será que verdadeiramente a gente anda com Deus? E eu fiquei pensando, o que significa você andar com Deus? Porque a vida de Enoque, a Bíblia não fala muito sobre ele. Se eu não me engano, são 11 versículos só da palavra de Deus que fala sobre ele. Mas o que fala sobre ele é algo muito forte, é muito intenso e que precisa ser colocado na nossa vida. Porque ele foi um exemplo. E a Bíblia diz que ele se converteu com 65 anos de idade. E ele viveu mais 300 junto com o Senhor. Quem tem aqui 50 anos de crente? Vamos chutar bem alto. 50 anos? Nem a avó? Não deu 50 ainda. Imagina, aquele rapaz tinha apenas 300. A gente sabe que naquele tempo, bem lá no começo, Deus deixava as pessoas viverem muito tempo. A gente vê relatos de pessoas que tinham 800 anos, 700 anos. Noé viveu 850. Matusalém, que era o bisavô desse cidadão aqui, bisavô não era filha, viveu 969 anos. Então naquele tempo o pessoal vivia bastante tempo. Depois de Noé, Deus cortou isso. Deus deu uma reduzida. Por causa da corrupção do povo. Muito tempo. Ao longo do tempo as pessoas acabam deixando o foco. Então Deus deu uma diminuída nisso. E eu fiquei pensando a respeito dele. Porque um ano com Jesus é uma coisa, 10 anos é outra, 30 é outra. 50 deve ser glorioso. Agora 300 é muita glória. E eu fiquei pensando, como é que uma pessoa viveu 300 anos diante da presença de Deus? E qual a importância dela se a Bíblia fala pouco sobre ela? E nós vamos falar um pouco sobre isso. E eu fiquei pensando sobre essa pergunta. Você anda com Deus? Aleluia. Nós deveríamos todos responder, sim, eu ando com Deus. Mas andar com Deus, irmãos, implica algumas situações na nossa vida que precisam ser modificadas. Se você analisar a vida dele, ele se converteu com 65 anos. A Bíblia não fala muito, mas fala que ele viveu mais 300 anos diante da presença do Senhor. Aleluia. Ele deu uma profecia a respeito de Jesus, que nem se cumpriu ainda.
E só vai se cumprir ainda depois do arrebatamento, que ele já fala depois da segunda vinda de Jesus, do julgamento que vai haver. Aleluia. Mas eu fiquei me perguntando algo, porque apenas ele e Elias foram duas pessoas que não morreram. Fala para o seu irmão, Enoque e Elias não morreram. Aleluia. A gente leu aí no versículo. Ó, tem uma criança aí que está afinada. A gente leu no versículo. Andou Enoque com Deus, de repente ele não apareceu mais, porque Deus o tomou para si. E eu fiquei pensando, que glorioso para ele não ver a morte. A morte é uma condenação que todo ser humano recebeu no dia que Adão pecou. Mas ele foi premiado com a glória de não ver a morte. E eu falei, nossa, que coisa tremenda. Andar 300 anos com Deus. Então eu acredito que ele não tenha andado 300 anos meio crente, meio mundo, meio desconfiando, ora confiando. Eu entendo que na realidade ele foi fiel nos passos que ele tinha diante da presença de Deus. E Deus olhou para ele e falou, olha, você não é mais digno de ficar aí. Essa terra não é lugar para você. Você precisa morar num lugar diferente, onde está de acordo com as suas características. Então Deus levou ele para o céu. Aleluia. Quem quer ir para o céu? Quem quer ir para o céu? Aleluia. Todos nós queremos ir para o céu, irmão. E eu fiquei pensando, o que é andar com Deus? É ir na igreja? É falar que eu sou crente? Porque quando você está andando com uma pessoa, eu fiquei pensando sobre isso. Quando você tem uma amizade com uma pessoa que você anda com ela, você compartilha. Você conhece quem está do seu lado. Você não anda com qualquer um. Você seleciona quem vai estar do seu lado. Você tem o cuidado de compartilhar algumas coisas. Só com amigos íntimos você compartilha segredo. Aleluia. Só com um amigo íntimo é que você ouve o conselho dele. É só com pessoas bem próximas que você se abre, que você vai demonstrando intimidade, vai demonstrando relacionamento, interesse em se relacionar. Então tudo isso acontece se nós analisarmos um relacionamento entre duas pessoas. Agora vamos analisar um relacionamento com Deus. E eu separei aqui duas coisas que tinha até na lição, que eu achei bem interessante. E aí Deus falou algumas coisas comigo que eu vou passar para os irmãos. Primeira coisa, para você ter uma vida com Deus, você precisa orar. Ah, mas eu cheguei hoje aqui na igreja, eu não sei orar. Assim como eu estou falando, irmãos, se você falar com Deus, a Bíblia diz que Ele te ouve. Primeira coisa, irmãos, o que é orar? É você conversar com Deus. Num relacionamento com uma pessoa, se você não conversar com ela, ela pode andar no seu lado. Você não anda com ela. Ela anda do seu lado e vai embora. Não tem relacionamento nenhum. Então nós, irmãos, primeira coisa da nossa vida, se você quiser um dia poder morar no céu, você precisa falar com Ele. Amém? Vamos falar com Ele? Aleluia. E eu fiquei imaginando 300 anos, irmãos. O ano não era diferente do ano de hoje, não. O ano é igualzinho, a mesma quantidade de tempo, mesma quantidade de dias, o dia com a mesma quantidade de horas. Nada mudou. E foram 300 anos que ele permaneceu constante diante da presença de Deus. E Deus hoje veio mostrar para você, irmãos, que não importa a situação que você está, não importa como que você enxerga a situação, importa que em primeiro lugar você se lembre de Deus. Porque ele andava com Deus, para depois ele sumir. E eu fiquei pensando sobre, não apareceu mais,
E Deus quer fazer com você, irmãos. Deus falou para mim o seguinte, que Deus quer te esconder, porque o diabo tem te achado muito fácil. Aleluia. Você tem hora que você precisa sumir da presença do diabo, porque o diabo tem encontrado facilidade na nossa vida, e aí aquele foco que eu tenho de falar com Deus, de vigiar, de santificar, de adorar a Deus, ele acaba ficando de lado, porque o diabo chega muito rápido, e o diabo atravessa o propósito de Deus. Aleluia. E Deus não quer mais que o diabo atrapalhe a sua comunhão com Ele. Deus, Ele quer ter ligação direta com você, irmãos. Porque Ele quer que quando você orar, já aconteça. Não é depois, não é esperar algum dia. Não, Deus, Ele quer, e eu ouvi essa palavra nessa semana, Deus, Ele está com pressa. Porque os dias estão acabando. Aleluia. E você precisa estar pronto. Por isso que eu perguntei para você. Fala para o seu irmão, você está pronto? Você está pronto? Aleluia. Porque o dia, irmãos, que for anunciado, que Jesus fala, olha, é agora que eu vou buscar a igreja, você precisa estar pronto. Aleluia. Mas se você não fala com Ele, você não vai saber quando você precisa ficar pronto. E a gente vê que ao longo do tempo, as pessoas vão modificando as opiniões, porque o processo com Deus foi interrompido. E eu fiquei pensando sobre isso no sentido espiritual, e aí eu liguei a televisão e estava passando protesto. Paulista fechado. Eu trabalho lá, é uma benção, irmão. Protesto lá é uma maravilha. Terrível. E eu fiquei pensando, protesto. Né? Fora Dilma. É a moda agora. Fora Dilma. E eu falei, hoje todo mundo protesta. Hoje ninguém concorda. Hoje todo mundo reclama. Mas no dia que foi marcado para você dar sua opinião sobre o processo, lá no quietinho, no escondidinho, colocaram ela lá. Aí hoje a gente protesta porque não concorda, e a gente muda de opinião e não acha nada. E eu fiquei pensando sobre isso e Deus falou assim, é a mesma coisa que acontece com o crente. Porque lá no meio de todo mundo é glória a Deus, aleluia, estamos lá e vamos que vamos. Mas lá no sozinho, acontecem uns protestos. Por que acontece isso comigo? Será que Deus não está vendo? Será que essa situação não vai mudar? Será que isso? Será que aquilo? Parece que Deus não fala nada. Quem já teve a impressão que Deus não fala nada? Pode levantar a mão, fica tranquilo. Aleluia. E eu estava lendo a lição, eu estou falando isso porque eu estava lendo a lição e veio uma frase na minha mente. Nós não podemos ter voz onde Deus está calado. Irmão, se Deus não está falando nada com você, aleluia, é porque Ele está ocupado trabalhando por você. Tem crente que quer atenção diária de Deus e não deixa Ele fazer o que precisa. Aleluia. Então se Deus está quietinho, irmãos, não use a sua voz. Não reclame, não fale, não murmure, não pense, não ache, não critique. Se Deus está em silêncio, você precisa também ficar em silêncio. Você tem que aprender com quem você anda. Aleluia. E foi uma das coisas que me chamou a atenção. E eu fiquei pensando, falei, Senhor, mas é só orar? Orar resolveu o problema do mundo? Agora orar eu ando com Deus? Porque eu falo com Ele? Não. Na realidade, Deus me trouxe a palavra a respeito de Paulo. E lá em 1 Tessalonicenses, se você quiser abrir, lá no capítulo 5, no versículo 14, ele dá algumas orientações de como que o crente tem que ter uma postura diante de Deus. E como que ele precisa aprender a conviver lado a lado com Ele. E é por isso que é importante você ler a Bíblia, irmãos, para você aprender a conhecer. E Paulo deu alguns conselhos, na realidade eu separei aqui, são 11 conselhos que ele deu. E eu vou passar para vocês e eu gostaria que você prestasse bem atenção. Se você quiser acompanhar na Bíblia aí, 1 Tessalonicenses 5. Conselhos de Paulo. Diz assim, admoesteis os desordeiros, ou exorteis. Consoleis os de pouco ânimo,
Sustentei os fracos. Não é abandonar os fracos, é sustentar o fraco. Que a gente olha e fala assim, ixi, aquele tribuloso de novo vai pedir oração? De novo. É bom tomar vergonha. Na verdade, irmãos, a responsabilidade é sua. Se alguém está fraco, é por isso que você precisa andar lado a lado com ele, para levantar aquele que está fraco. Aqui foi um mistério de Deus na próxima. Seja paciente com quem? Com o pastor? Com os obreiros? Com a minha mulher? Com meus filhos? Também, né? Seja paciente com todos. Aleluia. Hoje o que a gente vê é que a paciência está esgotando. Está quase que em falta. O mundo aí fora, terrível. Não pague o mal com o mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Quem está lá fora, quem não conhece Jesus, precisa ser alcançado pelo bem que você encontrou em Jesus. Outra coisa, alegrai-vos sempre. Sempre você tem que estar alegre. Ah, mas eu estou triste porque aconteceu isso, aquilo outro. Esteja alegre, irmão, porque um dia você vai morar no céu. E não existe nada mais importante do que isso. Porque todas as outras coisas, Deus tem conserto. Agora, você deixar de ir para o céu, é a única coisa que não tem conserto. Orai sem cessar. Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Não extingais o Espírito Santo. Não diminua o volume que ele tem dentro da sua vida. A orientação de Deus é para você aumentar. Enchei-vos do Espírito Santo. Aleluia. Não desprezeis as profecias. Não despreze aquilo que Deus falou para a sua vida, irmão. Ah, mas falou há 10 anos atrás. Talvez demore mais 20 para se cumprir, não sei. Talvez se cumpra hoje. Mas se Deus falou, a Bíblia diz lá em Números, aleluia, que ele não é homem para que minta. E tudo aquilo que sai da boca dele não volta para ele vazia, mas ele cumpre aquilo que ela foi enviada. Aleluia. Está difícil? Aleluia. Foi mais difícil para ele suportar a cruz. Depois, não existe esforço nenhum, irmão. Aleluia. Deus não deixa ninguém sozinho. Deus não deixa ninguém abandonado. Deus não deixa passar fome. Deus não deixa passar necessidade. Aleluia. Deus, Ele cuida. Deus, Ele é Pai. E Deus, Ele está olhando por cada um de nós. Não pense que te abandonaram, que te deixaram de lado. Que ainda que, se no mundo deixar, aleluia, Deus, Ele é Pai. Lembre-se disso, Deus, Ele é Pai. Aleluia. Louvado seja Deus, Ele é Pai. E o Pai, Ele cuida. Aleluia. Ele não concorda às vezes com a sua atitude, mas Ele cuida. Eu não concordo às vezes com o que o Pedro faz, mas eu não deixo de amar o Pedro. Não abandono ele. Eu não largo para ele, falo, agora se vira. Não. Primeiro eu amo o Pedro. E assim é Deus conosco. Talvez você olhe e fale assim, ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Ah, eu sou isso, sou aquilo, vim lá do mundo agora, perdidão. Não tem problema. Jesus gosta de buscar o perdidão. Porque aqui ele dá rumo. Aqui ele mostra falando, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele vai te colocar no caminho que vai mudar a sua história. Aleluia. Então não deixe que o mundo aí fora mude quem você é. A segunda coisa que eu anotei, além desses detalhes que a gente precisa incorporar na nossa vida, é que você precisa ter, e eu também preciso ter, uma vida íntegra. Reta diante de Deus. Se você for procurar integridade no dicionário, eu achei até interessante que eu fui ler e tinha algumas traduções assim. Integridade, inteireza de moral, retidão, honestidade. São as primeiras coisas que vêm na nossa mente realmente a respeito disso. Aí eu achei duas palavras interessantes.
integridade é imparcialidade. Integridade é inocência. Aleluia. E eu fiquei pensando a respeito, como que integridade pode ser inocência? Né? Mas Romanos 16, 19 diz, né? Tem até um hino que fala assim: sedes, né, inocentes para o mal, mas prudentes para o bem. Então a inocência, irmãos, ela faz parte do caráter de Cristo. A integridade faz parte do caráter de Cristo. E Deus está falando para você o seguinte: não importa a situação que você está passando, não importa a dificuldade que você encontre, se está difícil de você arrumar um emprego, se está difícil de Deus te curar, se está difícil de você alcançar aquilo que você tem pedido, não importa, não deixe que os seus princípios mude quem você é. Porque um dia Deus olhou para a terra e falou para o diabo: diabo, você viu o meu servo Jó? Homem bom, reto, que teme os meus caminhos. E o diabo olhou para ele e falou assim: tá bom, Senhor, eu concordo com isso, mas ele só tem tudo isso porque ele tem tudo que precisa. Nada falta para ele. Ele tem uma família grande, tem um monte de fazenda, dinheiro não falta. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer. Aleluia. E a Bíblia diz que Deus então deu autoridade para o diabo tocar na vida dele. Pode tocar em qualquer coisa, você não pode tirar a vida. Aleluia. Talvez você esteja passando alguma situação na sua vida e você não sabe o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com Jó. Mas para Jó, irmãos, e para mim, para você, era uma exaltação. Porque Deus estava mostrando para o diabo que ele confiava em Jó. Assim como Deus mostra para o diabo que ele confia em você, mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades. Mas o que ele não quer é que você não seja modificado pela situação que você passe. Porque Jó, quando ele perdeu tudo, quando os seus filhos morreram, imagina, perder um filho deve ser terrível, ele perdeu vários, não foi um só. Ele perdeu tudo que ele tinha, mas ele não perdeu o seu tesouro. Aleluia. Ele não perdeu a presença de Deus. Você pode perder tudo na sua vida, irmão, mas não perca a presença de Deus. A mulher dele olhou para ele e falou assim: nossa, nessa situação você ainda adora ao Senhor? Nessa situação você ainda vai lá orar? Você ainda jejua? Você ainda busca a palavra de Deus? Ele falou: olha, mulher, como maluca falas tu. Recebemos até hoje o bem de Deus, não receberíamos o mal. Ele não deixou, ele não mudou seus princípios, ele não mudou seus valores, ele não trocou a sua integridade, a sua dignidade por nada. Porque a presença de Deus, irmãos, ela supre qualquer necessidade da nossa vida. E é isso que Deus quer colocar no seu coração. A excelência da presença de Deus, ela tem que ser maior do que qualquer coisa que você sente, do que qualquer coisa que você passe, do que qualquer coisa que o mundo aí fora te ofereça. Porque o privilégio de morar no céu, irmãos, é eterno. Tudo aí fora, um dia vai acabar. Tem prazo, tem dia, tem hora determinada para acabar. Aleluia. Mas morar no céu, aleluia, essa glória, ela vai ser eterna. Vai ser eterna. Morar lado a lado com Ele. Andar verdadeiramente com Ele. Aleluia. Então você precisa ter uma vida íntegra, irmão. Não deixe que o diabo mude. Que às vezes, agora chegou o imposto de renda. Tem que declarar esse governo ladrão. Roubou o ano inteiro. Vai pegar mais dinheiro, tem que pagar, hein? Fiz a declaração, tem que pagar. Pague, irmão. Pague. Muito mais tem Deus para te dar do que o diabo para te roubar. Coloque o seu foco no alvo certo. Você vai ver como a sua vida muda. Você vai ver como a sua história muda. Foi isso que Enoque aprendeu. Quando ele conheceu a Deus verdadeiramente, não só de ouvir falar, mas de ter uma vida constante, a vida dele foi marcada e foi modificada. E é isso que Deus está querendo fazer comigo e com você, que a sua vida possa ser marcada e modificada. Porque um dia Deus marcou com Enoque e falou: Enoque, é hoje.
Vem morar comigo. Aleluia. E eu te pergunto, você está pronto para ir morar com Deus? Será que você está pronto para Deus te tomar hoje? Falar, vem morar comigo. É isso que Deus quer, irmão. Que você tenha a oportunidade de um dia morar com Ele. Lado a lado. Conhecer a grandiosidade do que Ele está preparando. Conhecer aquele céu maravilhoso. Ruas de ouro. Pedras afogueadas. Aleluia. Conhecer Deus face a face. Aleluia. Não é só lá no céu, irmão. Deus quer que você conheça Ele aqui também. Não adianta você ser um crente de ouvir falar. Não adianta você ser um crente que conhece a palavra. Não adianta você ser um crente que conhece Cristo, que já ouviu falar de Cristo, se você não anda com Ele. João disse assim, se você quer andar com Jesus, se você diz que está andando com Jesus, você tem que andar como Ele andou. Temos que andar como Ele andou. Aleluia, fazendo milagre. Fazendo prodígios, fazendo maravilhas. Hoje eu estava falando aqui na escola dominical. E a gente estava falando sobre anjo. A gente começou a falar sobre anjo, né? Mas fomos para outra dimensão. Mas a gente começou a falar algumas coisas. Eu fiz uma pergunta para eles a respeito de anjo. Eu falei, olha, eventos da Bíblia onde anjo apareceu. Né? E a gente viu lá que quando no anúncio de Jesus, no arrebatamento, né? Lá no Éden, né? Quando Adão e Eva foram expulsos, Deus colocou um querubim para guardar o jardim, para ninguém mais entrar. Né? Na praga, Deus mandou um anjo, e o anjo consolidou a praga, matou todos os primogênitos. E a gente começou ali a analisar um pouquinho, irmãos, da dimensão do poder de Deus, de um poder que é tão acessível a nós, que está aqui pronto na mão, se você quiser pegar hoje. Porque talvez você está na igreja há tanto tempo e falou assim, mas eu não vi nada disso. Aleluia. É porque você está olhando para o lugar errado. Fala para o seu irmão, pare. Não, mas, lembra no começo? Forte, forte. Forte é forte. Pare de olhar para o lado errado. Amém? Aleluia. Para onde que eu tenho que olhar então, pastor? O salmista te responde isso. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor dos exércitos, que fez o céu e a terra. Ele não dorme, ele não cochila, mas ele guarda. Ele trabalha por aqueles que nele confiam. Aleluia. É para lá que você tem que olhar. Você tem que olhar para a promessa. Jesus está voltando e eu preciso estar lá. Eu não posso faltar nesse evento. Eu não posso faltar. Nem você. Vamos comigo? É isso aí, vamos junto. Aleluia. Então não deixe que o mundo aí fora te influencie, irmão. Influencie você o mundo lá fora. Esse é o trabalhar de Deus. Vem como estás, mas eu vou fazer de você uma nova criatura. Vou mudar a sua história para que você busque mais lá fora. Quantos lá fora estão perdidos, irmão? Não conhecem Jesus. Eu dei uma estatística hoje para eles na escola dominical. Eu gosto muito de número. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas eu gosto. A cada segundo o planeta aumenta 50 pessoas. A cada segundo. Morre, eu dei até uma estimativa de um local separado. Nasce por dia 300 pessoas e morrem 250 por segundo. Tem um site na internet que ele dá essa estatística baseado na média que acontece. E quantas pessoas têm surgido, têm aparecido, e nós continuamos às vezes na mesma quantidade. Fala para o seu irmão, eu não posso me conformar com esta quantidade. Não podemos nos conformar, irmão. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus?
Desde que você aceitou Jesus. Essa é retórica, essa pergunta. É você para você mesmo. São reflexões que precisam estar na nossa vida. Porque o caminho, Tiago disse assim, meus irmãos, o que se aproveita dizer que você tem fé se você não tem obra nenhuma? Se você não cuidou de ninguém, se você não ensinou ninguém, se você não ganhou ninguém. O resultado da fé em Cristo é fruto. Por isso que Deus falou, não me escolheste vós a mim. Eu vos escolhi a vós. Vos nomeei, aleluia, para que vades e deem fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. Foi Ele que te escolheu, irmão. Não é porque você é bom, não é porque você tem dinheiro, não é porque você tem status, porque você tem profissão, que você tem escolaridade, que você tem uma casa bonita, tem um carro bacana. Deus te escolheu porque Ele te ama. Porque Ele fez tudo no mundo. Mas um dia Ele parou. Ele não parou para admirar os animais. Falou, nossa, os animais, que legal. Bonitos. Quantos peixes maravilhosos. Olha como a terra ficou legal. Sol para aquecer, a lua de noite, dando aquele brilho diferenciado. Não. Deus em nenhum momento olhou para aquilo que Ele tinha feito até o 6º dia e se admirado. Mas um dia, Ele separou um dia para criar a sua obra-prima. E a Bíblia diz que quando Ele terminou, Ele parou e admirou. Nossa, isso que a gente fez é muito bom. Nossa, isso que a gente fez é diferente. É o melhor que a gente produziu aqui. Ele chamou todo mundo. Se você ler lá o livro de Gênesis, você vai ver que está todo mundo lá. O Pai, Filho, Espírito Santo, os anjos. Para admirar você. Para admirar eu, admirar você. Porque eu e você, irmãos, somos fruto da criação de Deus. Ainda que seja gerado no ventre de uma mulher, irmãos, a ciência não conseguiu explicar até hoje como é que se formam os ossos no ventre de uma mãe. Por que o cérebro, que é o órgão mais importante, ele é feito depois do coração? Aleluia. É porque a essência ela não é humana, a essência ela é divina. E a ciência ela só serve para explicar, para constatar aquilo que Deus fez. Só. É para admirar o milagre. A ciência ela foi feita para admirar o milagre de Deus. Só isso. Você e eu somos a essência do milagre de Deus. Por isso que Deus veio aqui hoje falar para você. Está pronto para vir morar comigo? Vem andar comigo. Ah, mas eu já estou na igreja há tanto tempo. Tudo bem. Deus quer que você ande com Ele. Não o acompanhe. Há uma diferença entre você andar com Ele e você acompanhar alguém. Deus quer que você ande com Ele. Ah, mas eu cheguei aqui, eu sou visitante. Cadê quem é visitante aqui? Levanta a mão. O casal ali, o casal aqui. Alguém mais? Rapaz lá. Ah, mas eu sou visitante. Como é que eu vou andar com Deus? Aceitando Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai mudar a história de vocês. Em nome de Jesus. Deus quer hoje, irmãos, fazer uma igreja forte. Para um dia, assim como nós cantamos aqui, ó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas o Rei da Glória não vai entrar sozinho. O Rei da Glória vem buscar uma igreja. E Ele vai entrar comigo e com você lá, irmão. É por isso que hoje Deus quer que você esteja pronto para morar lá. É hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. Pode ser que amanhã apareça um gigante, não tem problema. Deus já ensinou como é que faz para derrubar gigante. Talvez amanhã cresça uma muralha que não tinha hoje, não tem problema. Deus já ensinou a derrubar a muralha. Ah, mas talvez o meu medo agora virou pavor, não tem problema. Deus ensinou Gideão a ser corajoso. Hoje, irmão, não existe argumentos para você deixar de ir para o céu. Deus hoje está te chamando.
vem morar comigo. Vem morar comigo. Aleluia. Quem quer morar com Ele, fica de pé. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais. E você que está visitando aqui, quer aceitar Jesus hoje? Quer andar com Ele hoje? Que a Bíblia diz que só há um caminho que leva para o céu. É aceitar Jesus. Não se iluda com a propaganda do mundo. Vou te falar qual é a real. A real é aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Ele vai escrever o teu nome no livro da vida. E vai mudar a sua história. Vocês querem? Alguém quer? Os visitantes? Quer aceitar Jesus hoje? Se você quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente.